Você já ouviu falar em petição inicial? Você sabe o que é isso? É a peça mais importante no processo judicial. É a peça onde o advogado vai contar para o juiz o seu caso, a sua situação. E a petição inicial ela tem que ser muito bem feita, porque é ali que vai delimitar o tema, o assunto, o direito e os pedidos. Então, se ela for mal feita, ela pode gerar futuramente o indeferimento do seu direito e, às vezes, até a perda de uma chance pela não inclusão de algum pedido e depois pode ocorrer a preclusão daquele pedido, como ocorre algumas vezes. E assim, eu com 21 anos de experiência, eu aprendi que quem faz o atendimento deve ser a pessoa que redige a petição inicial. Tem muitos escritórios grandes e pessoas até que têm um escritório não tão grande, mas que terceirizam esse trabalho para que seja feita por outras pessoas. Por exemplo, você é atendido por um estagiário, o estagiário te faz um questionamento, ou um advogado iniciante te faz algumas perguntas, você responde alguma ficha, não sei se você já participou de alguma entrevista assim, e depois um outro advogado é que elabora a peça e que dá entrada no processo. E às vezes até outro advogado faz audiência. Mas assim, falando da petição inicial, a diferença daquele que atende para ser aquele que confecciona a peça faz uma diferença gigante, porque o olho no olho é onde você consegue ver realmente qual que é a dor de um cliente. Muitas vezes o cliente te procura e respondendo aquelas perguntas frias, da forma como são feitas, são padronizadas, nem sempre ele está conseguindo relatar. Ele tem que ter aquele momento de desabafo, aquele momento de fala. E é naquele momento que o advogado, com a sua expertise, vai captar qual que é a verdadeira dor do cliente, qual que é a solução melhor para ele. Porque muitas vezes um cliente procura um escritório falando que está com uma demanda, mas ao desenvolver você vê que ele não quer nem ajuizar aquele tipo de ação. Às vezes ele só quer uma forma de conciliar com a outra parte, ou ele quer fazer um acordo, entendeu? Então é onde você vai ver quais pedidos você vai colocar ali no processo. Então, quando você entrega a documentação para um advogado, tenha paciência para ele dar entrada no processo. Não estou falando aqui de procrastinar e demora, mas assim, pelo menos 30 dias, eu considero, 30 dias é um prazo aceitável para distribuir a ação, porque é o período onde ele vai estudar o seu processo, estudar a sua demanda, estudar a jurisprudência a respeito do tema. Como eu expliquei, cada caso é um caso. Então, nem todo mundo, por mais que a demanda seja parecida, a petição inicial vai ser igual, aquele copia e cola, tudo igual, não pode. Tem uma parte chamada dos fatos, que ela é exclusiva para o seu caso, onde vai ser relatado. E eu vejo também muitos advogados colocando essa parte assim, um parágrafo único, só isso, o importante é o direito. E não é. Muitas vezes o juiz e os tribunais também se sensibilizam com a situação fática daquele autor, com a situação que ele passou, porque é diferente uma pessoa que levou, por exemplo, um prejuízo financeiro, que tem uma certa situação, de uma outra pessoa que é analfabeta, entendeu? Então tem que avaliar cada caso, tem que avaliar como que tudo ocorreu, todas as nuances, além daquelas perguntas básicas que ajudam na elaboração inicial, tem que ter o olho no olho para fazer aquela conversa. Então, assim, quando o cliente também procura um advogado, entrega a documentação, assina a procuração, e depois ele desiste, muitas vezes o advogado já trabalhou no processo dele. Só não distribuiu o processo por causa falta de alguma documentação, falta de alguma informação necessária, mas ele já fez ali a atuação que eu considero a melhor e a mais importante. Porque o restante é consequência daquele trabalho inicial. Uma petição inicial bem feita gera um resultado que o processo corre tranquilo, as audiências também só insistindo naquilo ali. E muitas vezes, dependendo, você pode até emendar a inicial, como acontece em alguns casos, dentro de um prazo estabelecido por lei. Mas se você perder aquele prazo, às vezes você perde o direito do cliente, entendeu? Igual as demandas trabalhistas, para vocês entenderem, você tem 2 anos para ajuizar a ação. Então, vamos supor que você procura um advogado e ele faz os pedidos, mas não inclui ali todos os pedidos que o trabalhador teria direito. O que acontece? Se em 2 anos esse processo correr e encerrar e depois você quiser dar entrada, ele não pediu o adicional de salubridade, por exemplo, para mim, e eu tinha direito.
vai estar prescrito. Então, por isso que é muito importante a petição inicial. E para quem não é leigo, né, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês da melhor forma possível.